Olá pessoas, sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje trazendo mais um capítulo da obra A Grande Síntese. Hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo 51, cujo título é Conceito Fundamental dos Fenômenos Biológicos. Como sempre, o meu resumo está construído aqui no notebook, à minha frente. Eu vou começar fazendo uma leitura do primeiro parágrafo, e vamos ver como que eu engreno aqui. No começo, eu sempre falo isso, começa meio arrastado, mas depois a gente vai pegando. Então, o Pietro Ubaldi, no capítulo 51, intitulado Conceito Fundamental dos Fenômenos Biológicos, começa dizendo: a evolução das espécies dinâmicas trouxe-nos até a forma eletricidade. Aqui já é um ponto interessante de um novo conceito que o Pietro Ubaldi vai trazer para o surgimento da vida. Situada no mais alto nível, nas fronteiras da energia. Vimos que, substancialmente, a degradação dinâmica não é senão evolução. Então, as formas que se que se degradam, ele fala que isso é um processo de evolução e não um processo meramente entrópico, uma entropia, mas é um processo de ciclos em que a própria vida vai se qualificando, vai se tornando cada vez mais complexa. Então, seguindo, ele fala: vosso universo caminha visivelmente de um estado de caos, que é apenas a fase tensão da primeira explosão dinâmica. Então, o primeiro processo é o processo da explosão. A gente pode ver isso aqui do ponto de vista do macro, com que a ciência chama de Big Bang. No campo do micro, que um dos capítulos ele fala que é a fuga dos elétrons, que vão buscar se reorganizar em novas formas de estruturas atômicas. Então, o caos é apenas um impulso desse movimento dinâmico, onde a consciência começa a apontar, através do processo vida, para um estágio final de ordem, ou seja, de equilíbrio e cooperação de forças. Aquela é a fase de preparação, e esta o ambiente em que nasceu a vida. Em outras palavras, o fato de que a evolução dinâmica atingiu a forma eletricidade significa a formação de um ambiente mais equilibrado em que é possível aquela nova ordem, isto é, coordenação e organização superior de forças, que denominais vida. Então, assim, desde as primeiras células protocariote, as primeiras manifestações de movimento, o processo leva a uma forma mais complexa de vida. E repetindo aqui, no planeta Terra, porque a vida flui em todo o universo, a gente se refere a nós, seres humanos, com todas as nossas contradições, mas somos a forma mais complexa do surgimento da vida, dentro desse processo de evolução da consciência na matéria, nas formas. Nós somos essa forma mais complexa. Fechando essa parte aqui, ele fala assim: essa nova ordem se aperfeiçoará cada vez mais em prosseguimento do caminho evolutivo já percorrido, para coordenações
e organizações mais complexas e completas, orgânicas, psíquicas e sociais. Aqui a gente entende, né, como que o processo ele vai levando cada vez mais a uma forma mais complexa realmente do que seja a vida, onde o psiquismo ele desperta, ele se reconhece a si próprio, ele reconhece o meio e começa a transformar o próprio meio de uma forma consciente. Pois com a vida inicia-se também a manifestação de suas leis e seus equilíbrios superiores que dirigirão nos níveis mais altos também vossa existência individual e coletiva. Então, quando a vida se torna complexa, quando a vida se torna consciente, a lei também, a lei que rege todo o processo da evolução, do despertar da consciência, ela começa realmente a se tornar também complexa, a se tornar operante, como eu já mostrei para vocês em um dos capítulos, que o Pietro Baldi fala do poliedro, que é uma forma de perceber a lei, ela se manifestando em várias particularidades. Cada ser criado, falando aqui não só dos reinos inferiores no processo da evolução, mas nessa forma mais complexa que somos nós, os seres humanos, para cada ser a lei está atuando. Para cada particularidade, para cada caso específico, a lei está atuando. Agora eu vou pegar uma parte aqui do resumo, vou marcar aqui onde eu parei. Pietro Baldi nos mostra que a evolução das espécies e da vida não nasce diretamente da matéria, que seria aquela fórmula da Bíblia que se fala do barro, ou as organizações de moléculas falam de uma forma mais científica, mas de processos dinâmicos e energéticos, como a eletricidade, que estão presentes em níveis mais sutis do universo. Aqui, falando de uma forma mais clara, o Pietro Baldi está falando que a ciência ela busca mais o produto acabado da vida. Essa forma biológica, ou as formas biológicas de vida, elas já estão bem longe do que foi o processo de surgimento da vida. Então esse campo eletromagnético é onde a vida começa a se manifestar. Muito antes dela se manifestar na célula procarionte, na primeira forma de representação de vida, uma bactéria lá das águas, lá onde vai começar todo o processo de evolução das formas. Então ele está introduzindo esse conceito aqui, né? Que é o conceito de que esse campo eletromagnético, essas formas sutis de energia, é o primeiro processo de materialização da vida. Mais à frente aqui eu só vou citar, eu li esse capítulo e fiquei pensando. Eu comecei a pesquisar e descobri que tem uma pesquisa agora de 2025 em relação a essa questão das forças elétricas na influência do surgimento da vida. É claro que não é uma conclusão final, mas talvez seja a última pesquisa que se tem em relação ao processo da vida. A gente vê como que a espiritualidade, né, ela aguça as coisas, como ela vai trazendo as mensagens, e a ciência vai captando e vai começando a investigar. Então, em resumo, é o que ele fala aqui. Os processos biológicos, onde a gente começa a perceber a vida, não é o princípio da vida. O princípio da vida está nesse impulso elétrico, nesses campos sutis. Eu vi até um estudioso do Pietro Baldi, eu não vou citar aqui. Isso aqui para mim também é novidade.
Então ele diz que é o campo de Hertz. Mas assim, pelo que eu percebi que não é o campo de Hertz. Não é esse campo onde a gente tem o Wi-Fi, onde tem a transmissão, o sinal de televisão. Aqui eu acho que o Pietro Baldi está falando de uma forma mais sutil. É um campo muito mais sutil de energia em que impulsionou esse movimento para surgir a vida, para que se quebre partículas, para que se quebre estruturas de... Eu não sou cientista, às vezes eu tento achar palavras, de estruturas atômicas, de estruturas moleculares. Não sou biólogo, fica mais difícil de eu falar, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Então a sua voz, a inspiração do Pietro Baldi, está falando desses campos de energia elétrica, que é o verdadeiro impulsionador da vida. Seguindo aqui, então ele fala assim, né? Ele enfatiza que a matéria fornece apenas a forma. A matéria fornece apenas a forma. Enquanto a energia, como a eletricidade, os campos dinâmicos, a gente pode falar aqui do campo eletromagnético, gravitacional elétrico, cria os movimentos, ritmos e condições para o princípio vital se manifestar. Porque tudo tem que ter um princípio, né? Essa questão da vida ser gerada de uma forma espontânea, a gente vai ver aqui, eu peguei um pouquinho da história aqui, muito pequeno, só um recorte para a gente entender como que as visões, como que elas foram sendo apuradas, nessa percepção do que seja realmente a vida. Porque a ciência em si, ela não consegue explicar o que seja a vida. É muito mais fácil explicar o que seja a morte, mas a vida não. É uma coisa mais complexa. Então, seguindo aqui, ele fala: matéria é o corpo estático limitado. Energia é a forma dinâmica, o movimento, eletricidade, campos. Atua como o motor, quer dizer, o que vai impulsionar a vida, que organiza e coordena as formas, quer dizer, as formas onde a vida habita. O princípio vital, o psiquismo, vai sendo plasmado. Essa palavra aqui foi eu que coloquei, o Pietro Baldi não colocou. Eu coloquei que o campo psíquico ele vai sendo plasmado. Porque a gente já estudou aqui nos outros capítulos que ele vai falar da substância no processo da queda em que ela se fragmentou. Então é a mesma coisa a gente querer identificar o conhecimento. O conhecimento está fragmentado. A vida também se fragmentou no sentido dela ser a substância, a essência de Deus. Então, quando surge o processo que vai surgir a matéria, no que a gente chama de Big Bang, essa substância está fragmentada. Aí ele vai denominar isso de energia. Então, a gente vai ligar a energia aqui no sentido desses campos elétricos. A energia é o espírito se reconstruindo, é o edifício que caiu, as paredes, e as paredes estão sendo reconstruídas. É a essência de Deus levantando no mundo da matéria. Então o princípio vital, o psiquismo, que é a nossa forma, é o espírito, é o ser pensante, vai sendo plasmado, por isso que eu usei a palavra plasmado. É o resultado final que surge quando a matéria e a energia alcançam certa complexidade e harmonia. Ou seja, a matéria inerte, ela sofre esse impulso de energia desses campos elétricos. É diferente de você fazer, quer ver? Eu vou fazer uma comparação aqui que não é a mesma coisa. Quem já leu o livro lá, eu esqueci o nome da escritora, acho que ela é inglesa, um livro muito bom que é o Frankenstein. Então ela tinha a ilusão ali, né, o cientista, de animar um corpo inerte, através dos raios, né? Mas aqui é uma coisa mais complexa, aqui a gente está falando do início da vida antes mesmo da célula procariote. Então o processo ele acontece primeiro num plano não material, num plano de energia. E essa energia vai sendo condensada para formas materiais, chegando às estruturas atômicas dos átomos. Ela é como se fosse uma carga, né, um princípio que vai quebrar
O lado biológico eu não tenho aqui, me dificultando de falar. Esses campos, né, de moléculas, de estruturas, DNA, RNA, falando coisas que eu nem lembro mais de segundo grau. Mas essas coisas aí que eu quero dizer para vocês, né? Então essas estruturas já é um processo avançado lá na frente. Mas tudo começou desse campo de energia, que ele fala aqui, esse campo elétrico. É o grande impulsionador da vida, que surge de uma forma imaterial de energia, que vai se condensando na forma material, nas estruturas dos átomos, nas estruturas inanimadas, que começam a se tornar animadas para surgir o que a gente chama de vida. Saiu! A velha frase, ou tudo é matéria, um acaso cego, mais que no seu íntimo, manifestação de inteligência. Nos seus vários reinos da vida. Sim, nos seus vários reinos da vida. Ou tudo é consciência, que apenas confirma o que observamos na adaptação das espécies e na evolução da vida do cosmos, no cosmos. Por quê? Porque vamos analisar o seu cachorrinho lá. Seu cachorrinho não fala, mas seu cachorrinho, ele é uma forma de psiquismo que está evoluindo. O seu gatinho, ele tem uma certa forma de inteligência, ele é regido pelos instintos, mas já tem um psiquismo ali que está despertando. Entenderam? Já quando esse psiquismo ele desperta na forma hominal, na forma do ser humano, ele já tem consciência, ele já começa a se perceber. É claro que esse processo aconteceu lá desde a pré-história, né? Quando a gente comia carne crua, vivia nas cavernas, andava em cima das árvores, e depois começou a movimentação bípede, andando sobre os pés. O cérebro passou por todo um processo de evolução, o cérebro era maior, foi se tornando mais pequeno, se tornando uma forma mais sutil. Mas o que é isso aí? Isso aí é o psiquismo trabalhando o corpo material. É isso aqui que ele está falando, das formas. As formas vão sendo modeladas para que esse psiquismo, que vai se tornando cada vez mais complexo, ele vá se manifestando nessas formas, entenderam? Seguindo aqui. O Baldi explica que a evolução das espécies não é apenas uma transformação de formas materiais. É porque ele vê a essência, essa energia que é a vida. Mas sim progressiva coordenação de forças e energias, que vão permitindo o desenvolvimento do psiquismo e da consciência, ou seja, o que evolui primeiramente não é a matéria é apenas uma casca, mas os processos energéticos que dão origem à vida e à mente. Porque se você olhar as coisas apenas pelo lado material, você vai ver apenas o processo dos neurônios, você vai ver apenas o processo biológico. Mas quando você começa a fazer essa ponte com o espiritualismo, você vai entender que o que gera a vida, o que gerou essa forma inanimada é essa energia. Essa energia é o espírito fragmentado se reconstruindo. Então o psiquismo é uma forma desse espírito se relacionar com a matéria, porque ele está acordando. Então ele começa a manifestar no que a gente chama de pensamento, lembrando que eu já disse aqui, pensamento ainda é uma forma material, pensamento não é uma coisa espiritual, ainda é matéria. O plano espiritual, que fala muito no espiritismo, ainda é matéria, só que é uma matéria mais sutil, mas ainda é matéria. Aonde que não existe matéria mais? No estado alfa, no estado espírito, quando o espírito se manifesta puramente. Quando ele já não tem mais ligação com reencarnações, quando ele não tem ligações mais com o corpo material, então ele se manifesta plenamente no estado alfa. Seguindo aqui, essa visão amplia a compreensão da evolução. Primeiro existe a dinâmica energética, ritmos e campos sutis que preparam a vida, ou seja, o movimento. Depois a matéria se organiza em formas orgânicas complexas, é o que eu estou tendo dificuldade de falar aqui. Essas formas de organização, uma forma inteligente. Os próprios médicos, os próprios cientistas, por mais que sejam ateus, vão perceber que existe uma manifestação de inteligência regendo tudo. Seguindo, por fim o psiquismo surge,
penso, logo existo. Isso aqui para a forma humana, né? O animal não vai falar isso, mas ele vai manifestar esse psiquismo inteligente, mesmo que seja regido pelo instinto. Mas ele vai manifestar. Vocês podem perceber que todo animal ele tem um princípio de inteligência, que não é igual ao nosso, porque o nosso já é um psiquismo mais avançado. Por fim, o psiquismo surge, evolui e se torna cada vez mais consciente, guiando a própria matéria. Em outras palavras, a vida é um fenômeno dinâmico, está sempre se transformando, e espiritual. E a matéria é apenas o suporte visível de uma realidade mais profunda. Quando a pessoa não é ateu, ela vai perceber isso. Não sei se vocês sabem, mas já tem cientistas, eu não vou citar aqui que eu não vou lembrar de nome, que já estão estudando a consciência fora da matéria. A consciência fora da matéria, físicos, de nome. Entenderam como que é sair da caixinha? O que chamamos de degradação é, na verdade, transformação, passagem de formas densas para formas mais sutis e complexas. Aqui a questão do caos. O caos é apenas um processo que vai levar essas formas mais complexas. O universo caminha do caos inicial para uma ordem cada vez maior, coordenando forças em direção à vida. Existe uma força coordenando o processo evolutivo, não é um produto meramente do acaso. É um princípio inteligente. Aqui a gente fala que é a lei de Deus atuando na reconstrução do espírito que se fragmentou, caído na matéria. O destino é a consciência que vai migrando nas formas. A eletricidade, frequentemente hertziana, representa um marco nesse processo, criando um ambiente mais equilibrado e propício para a manifestação de uma nova ordem, a vida. Voltando aqui, eu coloquei hertziana porque eu assisti um vídeo desse capítulo de uma pessoa que explica muito bem, que estuda muito o Pietro Baldi. Mas, trocando ideia, eu não tenho certeza se eu bater o martelo, mas eu acho que não são as ondas hertzianas, que elas já são assim mais próximas da matéria mesmo. Tanto é que são usadas, né, na questão da internet, celular. Eu não sou físico, posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Mas o Pietro Baldi está falando aqui de uma coisa mais sutil, uma energia mais sutil, onde vai se manifestar a vida. Essa visão não é estática, mas segue evoluindo em camadas progressivas mais complexas, orgânica, psíquica e social. Por que social? Porque quando se manifesta no nível do ser humano, a gente já falou isso aqui, né? Desde lá da época das cavernas, começou as sociedades agrícolas, que o Yuval Harari fala naquele livro... Fugiu aqui da cabeça, tem o Homo Deus, 21 lições para o século XXI, eu acho que é o Sapiens, Então, dentro da teoria do historiador Yuval Harari, né, é o processo das sociedades agrícolas. E esse processo vai formar cidades, criar famílias, cidades. Aquele livro, acho que é a Cidade Antiga, Fustel de Colégio, já li, já tem muito tempo. É um livro que eu super recomendo para vocês lerem. Ele mostra, né, a questão da cultura religiosa no nível dos gregos, a questão do fogo, e esse lado religioso, né, que ele nasce com o ser humano, não é uma invenção nossa, está no nosso psiquismo espiritual. É o que eu falei, o princípio de adoração, que fala lá no Livro dos Espíritos. Nesse livro do Fustel de Colégio, que é um historiador clássico, ele mostra a questão do fogo, né, o sagrado, o divino, como que isso se manifesta nas culturas já primitivas, como que esse princípio de Deus já manifesta no ser humano. Assim temos 3 princípios fundamentais que estruturam o universo. A matéria é a forma estática, os átomos, né? Surge o cosmos. A energia, que vai dar o movimento, é aqui que ele vai falar desse campo de energia elétrica, mas uma energia mais sutil. E a vida, que vai surgir desse processo, que traz a consciência e organiza tudo.
Isso aqui eu vou só citar, isso aqui que eu queria falar para vocês. Isso aqui eu pesquisei depois que eu li esse capítulo 51, que eu fiquei curioso com essa questão que o Pietro Baldi fala aqui, sua voz da energia, né? Como o motor do surgimento da vida, essa energia elétrica. Então eu descobri, eu só vou citar aqui, viu? Uma pesquisa de 2025. 9 hipóteses sobre a origem da vida. Micro-raios entre gotas d'água. Pesquisadores da Universidade de Stanford, liderados pelo químico Richard Zeri, publicaram um estudo recente na Science Advances, propondo micro-raios gerados entre gotas d'água. Uma forma de descarga elétrica. Olha aqui, uma forma de descarga elétrica em escala microscópica. Poderiam ter sido responsáveis por iniciar as reações químicas que deram origem à vida primitiva. 2025. A grande síntese já partindo dessa ideia aqui, que a vida surge de reações elétricas que vão quebrar cadeias, né? Formar estruturas complexas para que surja a vida. E vem com essa pesquisa aqui agora, 2025, falando justamente sobre isso. Experimentos de laboratório simularam a atmosfera terrestre antiga, com gases como metano, amônia, nitrogênio e dióxido de carbono. Quando gotas de água eram borrifadas neste ambiente, cargas opostas se formavam entre elas, desencadeando faíscas elétricas muito pequenas, os micro-raios. Essas microdescargas foram capturadas com câmeras de alta velocidade e, ao analisar o resultado, os cientistas detectaram a formação de moléculas orgânicas fundamentais como glicina, um aminoácido, uracila, base do RNA, e cianeto de hidrogênio. Esse mecanismo sugere que, ao contrário dos relâmpagos raros em escalas macroscópica, enrolando a língua, os micro-raios ocorrem frequentemente em ambientes úmidos, como no entorno de cachoeiras, respingos e névoas, tornando a formação dessas moléculas uma possibilidade mais contínua e generalizada. Perceberam aqui? Eu sou grosseiro para falar sobre isso aqui, mas esse experimento, né, ele quebrou essas moléculas, gerando essas particularidades que são particularidades já identificadas pela ciência, né? A questão do RNA, a questão do aminoácido, da uracila, através desses choques elétricos de uma forma micro. E o que o Pietro Baldi está falando aqui em sua voz, a vida surge desses campos elétricos. Muito interessante, né? Eu gosto de fazer esses links, eu sou curioso para buscar as coisas, até para entender mais. Então achei fantástico achar essa pesquisa, acho que eu achei no portal G1, se não me engano. 2025 essa pesquisa. Teorias da origem da vida, isso aqui só vou citar um pouquinho. A ideia de geração espontânea foi sistematizada por Aristóteles. Olha aqui, Aristóteles, século IV a.C. Ou seja, o psiquismo já desinquieta, né? De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Ele acreditava que alguns seres vivos podiam surgir a partir da matéria sem vida, desde que houvesse a combinação de certos elementos, como calor, umidade e matéria orgânica em decomposição. Então Aristóteles é desinquieto, né, o pai da ciência moderna. Ele, acho que é o pai da ciência, não sei se eu posso falar ciência moderna, mas é o pai da ciência, né, desse pensamento racional científico. Então ele pensava que seria através desses fatores, né, que poderia gerar a vida. Mas depois veio o experimento de Pasteur, o francês. Louis Pasteur ferveu um caldo nutritivo em frascos de pescoço de cisne
Era um experimento, né, em um vidro com pescoço de cisne. Pasteur pescoço de cisne para eliminar qualquer forma de vida presente. Porque ele queria que ali estivesse tudo esterilizado para ver se a vida se formava de uma forma espontânea. Mas impedia que poeira e micro-organismos chegassem ao caldo, justamente para se tornar esterilizado. Resultado, o caldo permaneceu estéril, ou seja, não formou vida por muito tempo. Só quando o pescoço era quebrado, permitindo a entrada de partículas do ambiente, surgiam micróbios, ou seja, o ambiente se contaminava com a vida, aí surgia a vida. Então a ideia do Aristóteles aqui, ela caiu por terra, porque a vida, ela começa de outras vidas. O raciocínio é esse. Então aqui o Pasteur chegou a essa conclusão, não gerou vida espontaneamente. A vida surgiu de outras vidas. Só que o Pietro Baldi vem e mostra, né? O princípio gerador foi esse campo eletromagnético, de energia elétrica. E essa pesquisa aqui está chegando nesse ponto também. Essa que eu citei aqui de 2025, por cientistas. Seguindo aqui, esse capítulo não é longo, pessoas. Isso aqui eu acho que não vou citar, não. Tem a panspermia, propõe que a vida, só ler aqui, propõe que a vida surgiu na Terra, mas não surgiu na Terra, mas chegou trazida do espaço por meteoritos, cometas ou poeira cósmica. Assim, micro-organismos ou moléculas orgânicas teriam viajado pelo espaço e semeado em nosso planeta a vida, né? Ou seja, a vida teria vindo do espaço. A ciência moderna, com Darwin, consolidou a teoria da evolução pela seleção natural, que descreve as transformações biológicas, mas sempre em bases materiais. Aqui o Darwin ele não vai entrar na questão do surgimento da vida, né? Mas ele vai identificar a questão da evolução, a questão da adaptação, né? Não é a questão do mais forte, mas a questão da adaptação. Então aqueles mais aptos, eles sobrevivem e perpetuam a sua espécie. Aqui entra o espiritualismo mostrando que o processo de seleção natural é regido pela força da própria consciência, que vai abrindo seu psiquismo nas formas um experimento de consciência adormecida. Essas concepções permanecem na superfície, procuram a vida em efeitos, não em sua causa, na forma e não no princípio. Por isso que eu falei aqui no começo que o cientista, ele quer identificar a vida nessas formas biológicas, ele já está num processo que já começou muito lá atrás, até porque o processo ele começa numa esfera invisível, que é esse campo elétrico, que o Pietro Baldi identifica, né, que foi o princípio propulsor da vida. O Baldi propõe uma visão mais profunda. A vida não é apenas o produto da química ou da matéria, mas a expressão de um princípio dinâmico espiritual, que organiza a matéria e a dirige. O ser biológico é apenas um produto final de algo mais sutil, que eu falei, uma manifestação da energia que se transforma em psiquismo e consciência. Eu acho fantástico perceber a vida por esse sentido aqui, ó. É aquele filme lá, eu até deixei aqui mais para frente, eu vou saltar aqui. Eu anotei aqui alguma parte. Aquele filme lá, 2001, Um Odisseia no Espaço, um clássico acho que é do Stanley Kubrick. Acho que é assim que produziu o nome dele, né? Aquele filme lá, ele é muito interessante. Ele mostra a pré-história e ali ele vai mostrando duas comunidades de primatas, dos nossos descendentes, ali vivendo em clãs, né? E eles despertam um dia lá e encontram uma estrutura metálica na pré-história, um obelisco. Não é um obelisco, mas tem outro nome para isso. Não vai vir na minha cabeça aqui, mas é um obelisco. Mas tem um outro nome que eu não estou lembrando. Estou tentando forçar aqui, mas não vai sair. Enfim, essa forma material, ela chama a atenção daqueles primatas, os nossos descendentes. Então eles ali, timidamente, eles começam a querer colocar a mão naquela placa metálica.
E depois aquilo vai dando um salto até que mostra uma nave no espaço, ou seja, saiu da pré-história e já estamos na era espacial. Aí ali a gente vai conhecer a inteligência virtual, o HAL. Ele que comanda a nave lá, que eles estão indo, não sei se estão indo para Vênus, eu não lembro aqui. Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui? Esse psiquismo, ele passou pelas formas inferiores. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de compreender isso aqui, até porque as religiões tradicionais, elas não ensinam a gente assim. Mas olhando pelo lado espiritual, quando a consciência se fragmentou na matéria, nesse processo que o Pietro Baldi usa um termo figurado chamado queda, então essa consciência ela vai se reconstruindo. Ela vai surgir lá naquela célula protocarionte que antes ela se manifestou num campo elétrico que o Pietro Baldi fala aqui, né, que é o motor propulsor da vida. E das águas, ela começa a se reproduzir, ela vai para o solo, ela vai formando várias formas diferentes, cobra, sapo, insetos, uma infinita gama de seres vivos que saíram daquela célula primordial. E o que eu queria mostrar para vocês, eu já falei isso aqui outras vezes. O psiquismo que habita essas formas é o mesmo que é o do ser humano. É o mesmo. E isso até vai explicar por que existem as outras formas na natureza, partindo do ponto de vista de nós seres que já compreendemos a manifestação de Deus. Não vou nem falar a existência, a manifestação de Deus. Então, quando tudo começa, ali, quando surge o que se chama de Big Bang, vai começar todas as estruturas para compor moléculas, átomos, para surgir a vida, átomos, moléculas, né, para surgir a vida, até que surge esse campo elétrico. Lembrando que esse campo elétrico ele vai se manifestar não só na Terra, mas no universo, nas diversas formas de vida que existem no universo. Então esse psiquismo, ele não abre os olhos e fala, acordei. Ele não faz isso. Ele está inconsciente, ele vai se manifestar nessas formas inferiores, tanto formas biológicas quanto formas de plantas. É o mesmo psiquismo, é o mesmo. E ele vai fazer vários ensaios, ele vai experimentar os instintos, até que ele vai chegar numa forma mais apurada, falando aqui do planeta Terra. Ele passou por todos esses estágios, está quase desperto, aí ele chega na forma humana, hominal. É quando ele se reconhece enquanto ser. É quando ele começa o seu princípio de adoração de uma divindade, que depois, antropologicamente, a gente vai chamar de Deus, de Javé, entre outros nomes, né, que as culturas denominam que seja Deus. Então, passou por todas essas formas a chegar à forma hominal, falando especificamente do planeta Terra. Então, esse psiquismo aqui, ele é muito mais complexo. E ele começa a lidar com o conhecimento novamente. E ele começa a trabalhar o conhecimento nesse campo dual, né? Que os arquétipos vão se manifestando. Mas a gente pensa que a gente já está num estágio muito evoluído, estamos, mas ao mesmo tempo num estágio extremamente infantil ainda. Olha o que nós fazemos ainda, olha os absurdos que nós ainda fazemos, olha a força que o instinto ainda tem, age sobre nós, olha o quanto ainda somos ligados ao campo da matéria. Compreender? Mas ao mesmo tempo esse psiquismo já está numa forma muito complexa, nessa forma humana. Essa forma humana não é a forma final. Esse psiquismo ele vai transformar outras formas. Essa forma humana no futuro, se esse psiquismo humano não destruir a vida pela sua liberdade de escolha,
nós vamos chegar numa forma humana totalmente diferente daqui é hoje. Nós estamos entrando na era do transhumanismo, porque nós criamos um campo de tecnologia muito complexo, inteligência virtual. E esse psiquismo, quando ele tem carências biológicas, por exemplo, ele perde uma perna, como ele está numa forma muito complexa agora, ele consegue elaborar uma forma mecânica para suprir essa perna. Então ele coloca uma perna mecânica. Isso é o que se chama de transhumanismo. Ou seja, o Yuval Harari ele fala isso muito nos seus livros. Esse ser humano biológico que nós conhecemos, nós estamos vivendo as últimas espécies com essa característica 100% biológica. Essa transição para a era do transhumanismo implica em colocarmos formas artificiais em nosso corpo, quer seja nanopartículas artificiais, quer seja braço mecânico, olho mecânico, ou seja, estamos criando condições para suprir carências que o nosso corpo tem. E aqui também não estou falando na questão dos avanços que esse psiquismo está fazendo, na questão de desenvolver medicamentos que possam prolongar, curar certas doenças do corpo biológico. Então, é o psiquismo espiritual atuando no campo da matéria. Esse ser que começou lá na fórmula unicelular, uma forma ainda imperfeita de célula protocarionte, uma bactéria vivendo no lodo, que começa a se arrastar, as formas começam a se arrastar no barro, no solo, vão surgindo as formas, chegou a essa forma complexa que se reconhece chamado ser humano, a nível de planeta Terra. Voltando a dizer, o psiquismo é o mesmo que habita as formas, só que na forma humana ele é mais complexo, mas é o mesmo psiquismo que está na formiga, o mesmo psiquismo que está na aranha, o mesmo psiquismo que está no cachorro, é o mesmo psiquismo que está no ser humano. Às vezes as pessoas acham absurdo, mas se você pensar de uma forma espiritual, você vai compreender que tudo está interligado. Isso explica por que existem essas formas variadas. Isso explica por que o ser humano, dentro dessa cadeia biológica de vida, por que ele está no topo. Não quer dizer que ele não seja um ser contraditório, porque ele ainda não está na forma angelical. O psiquismo ainda está aprisionado no campo da matéria e faz merda direto. Desculpa eu falar isso, mas essa é a realidade. É esse psiquismo que ainda idealiza o campo da paz e ainda se prende ao campo do ódio e das guerras. É o campo da dualidade, é o lado fera ainda, que precisa ser abandonado por esse psiquismo e ainda está preso nesse campo da matéria. Compreenderam agora? Seguindo aqui. Eu falei do filme, já está aqui, né? O Bald introduz 3 fases do universo: gama, beta, alfa. Gama é a matéria, é o que a gente falou, a matéria inerte. Beta é quando essa matéria ela entra nesse campo do campo elétrico, que ele falou que é a energia elétrica manifestando a vida. Então, beta é o campo da energia. Alfa é o produto final. É quando essa energia que está se reconstruindo, essa energia que já está pensando, que está falando aqui, e vocês estão entendendo o que eu estou falando, esse psiquismo mais complexo, ele caminha para o estado alfa, quando já não existirá mais essa manifestação de matéria. Entenderam agora o que é gama, beta e alfa? Gama, matéria, beta, energia, alfa é o espírito puro. O Bald critica a forma como a ciência em sua época, e ainda hoje em parte, tenta explicar a vida olhando apenas os efeitos finais. As moléculas, as proteínas, a biologia visual, visível, né? Esquecendo as causas primárias, né? A causa primeira, que é esse campo da energia.
Para ele, a verdadeira vida não está simplesmente na química das proteínas ou das estruturas biológicas. A vida, em sua essência, é um princípio imaterial, uma centelha psíquica que organiza a matéria. Ou seja, o que rege a vida, o que faz a evolução que o Darwin observou, é esse psiquismo espiritual. É essa energia que anima a matéria. Se não fosse isso, a matéria era completamente inerte. Se não fosse isso, o princípio inteligente não se desenvolveria, desde as formas primitivas, primevas, a essa forma mais complexa que no planeta Terra é chamada de humano, com todas as suas contradições. A evolução, portanto, não é apenas transformação das formas de bactérias, animais e humanos, mas a evolução de um centro espiritual, psíquico, que anima essas formas. Nós somos esse ser que olha para o universo, que também nos observa. Deixa eu ver aqui, o que eu falo mais aqui, já está terminando, viu? Eu queria ler uma parte aqui do capítulo, mais uma parte. Mas aqui, ó, para fechar, talvez eu ler uma parte aqui. Eu vou pegar daqui. Aqui ele vai citar uma parte do Velho Testamento, que diz assim: a energia é o sopro divino que anima a matéria. Ele falando aqui, né? Ecoando a simbologia bíblica do Gênesis, que nos diz: o Senhor Deus formou o homem da lama da terra e soprou-lhe o sopro da vida. O que é a lama? Os átomos, a matéria inanimada. Entender aqui? Eu sempre falo isso, não leiam a Bíblia ao pé da letra, usem a ciência, usem a racionalidade, usem a intuição, não leiam a Bíblia ao pé da letra. Olha aqui, ó. O Senhor Deus formou o homem da lama da terra, ou seja, a vida se manifestou nos átomos. Os átomos é a lama, é a matéria inanimada. Seguindo. Soprou-lhe o sopro da vida. É a energia que o Pietro Baldi está falando, esse campo elétrico, magnético. É o sopro da vida fazendo que essa matéria inanimada se manifeste vida. A lama representa a matéria inerte. O sopro, a energia vital. O alfa, o espírito, o psiquismo que organiza e conduz a vida. Deus, segundo Baldi, não é potência exterior. Isso aqui é muito importante. Ó. Antropomórfica. Ou seja, se você pensar assim, Deus então pairou na cabeça de um ser humano lá no barro, soprou nele e manifestou vida. Não, não é isso. Deus é essa substância que caiu na matéria, que se manifesta na matéria. Deus não soprou, ele não tem boca. É isso que eu quero que vocês entendam, que o Pietro Baldi está falando aqui. Essa manifestação, esse sopro é figurado. Ele se manifestou internamente na substância que está gerando vida, do barro. Ele opera no íntimo das coisas, no âmago, na essência. A narrativa bíblica é uma humanização simbólica, uma forma de expressar algo que está além da compreensão literal. Quando se diz que Deus soprou sobre o ser humano, não se trata de ação física. Deus não é humano, mas da presença interior do princípio divino que anima toda a criação. Entender agora? Não leiam os textos sagrados ao pé da letra, saiam da casinha. Eu acho que eu vou parar por aqui. Tinha alguma coisa aqui, mas eu acho que não vai acrescentar mais do que a gente falou que não.
Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe alguma coisa. Eu costumo fazer esses vídeos de manhã bem cedinho e aqui está fazendo muito calor, eu estou cansado, mas não é desculpa, graças a Deus o vídeo fluiu. Quem gostou, compartilhe com seus contatos, se inscreva no canal, esteja à vontade para comentar, perguntar. Eu sou uma pessoa que está aprendendo como vocês. Eu estou deixando esse psiquismo, essa essência espiritual falar também, e não só essa visão materialista, mas integrar o que o Pietro Baldi fala, o campo da matéria, o campo da ciência, ao campo do espírito, do espiritualismo, independentemente da crença que você tenha ou não. Nós somos uma manifestação de Deus no campo da matéria, mas nós não somos a matéria. Nós somos esse psiquismo que está se transformando de gama, beta ao estado alfa. Um retorno à casa do Pai. Entenda como você quiser, casa do Pai. É isso, boa noite.